o melhor e o único indicador de volume que você vai ter em 2026 para operar. Você vai descartar todos os outros e você vai colocar esse na tela, justamente porque o que eu vou te falar aqui é de grande valia. Se você não viu o vídeo anterior, eu te recomendo assistir. Isso daqui vai ser uma parte 2 desse indicador, justamente porque o feedback foi muito bom, tá? Eu agradeço, isso aqui vale muito mais do que dinheiro. Se você puder, comenta nesse vídeo também, porque isso dá motivação e gás para que eu possa produzir mais. Inclusive, eu estou fazendo isso no dia 2 de janeiro, justamente por causa do feedback que vocês me passaram. E aqui eu quero tratar de uma parte 2, de uma sensibilidade a mais. Nesse vídeo aqui, eu falei sobre um cenário macro, tá? Na análise desse indicador no cenário macro, por quê? Para você entender se vai ser um direcional no dia, se o mercado vai ficar travado, ou se a gente vai ser para cima ou para baixo. Isso é bem interessante para entender reversões com esse indicador aqui. E nesse time aqui que eu quero te mostrar vai ser em sensibilidades de gráfico de 5 minutos, 2 minutos, tanto em cenários nacionais, né, índice, dólar, quanto também em cenários de ouro, Bitcoin e outros ativos aí. Então vamos lá. Primeiro ponto. Deixa eu fazer um overview do vídeo anterior, caso você não viu. Primeiro ponto. Esse indicador aqui, a gente analisa ele diferentemente de um volume financeiro convencional e eu descarto esse volume financeiro justamente pelo seguinte ponto. Ó. Se você adicionar volume financeiro, isso daqui é o que está todo mundo acostumado, beleza? O que é que acontece? Com o volume financeiro em barras, a gente tem essa necessidade de analisar barra a barra. E aqui eu ainda estou num gráfico de 60 minutos, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. Indicador não, propriedades, deixa eu ver, eu posso colocar exibir barra de título, aqui, exibir marca d'água, que aqui fica legal para todo mundo, né, entender qual a hora que eu estiver mudando, não precisar falar. Qual é a necessidade aqui da gente não ter esse? Eu descarto esse por quê? Porque é muita informação para o teu cérebro ele ficar digerindo, né? Olhar barra e tal. E com esse indicador, a gente vai simplesmente analisar os volumes que estiverem fora da frequência, fora da média. O que é que eu quero dizer com isso? Eu venho aqui e vou colocar uma linha. Ó, e essa é a média da frequência do volume negociado. Beleza? Ó, essa daqui está sendo a média. Ó. Às vezes estoura um pouquinho, mas eu quero ver realmente quando ele passa bem acima da média, justamente esses pontos aqui, ó. Essa era a média e o mercado aqui ó, realmente trabalhou acima. Então, notem que a sensibilidade que eu tenho no gráfico de analisar vai ser em pontos específicos ao invés de estar olhando para ele o tempo todo. Descarta em muitas horas ali do trader ficar, às vezes, operando em regiões que não é para operar, operando em regiões que o mercado é extremamente chato e lateral, travado e que não cabe o risco. E o objetivo da gente é pegar quem está estopando no mercado. Primeiro ponto, deixa eu te mostrar somente essa analogia. Quando o mercado está assim, ó, dentro de uma frequência média, eu tenho compradores e vendedores tranquilos. É como se a gente estivesse numa feira livre, tá, negociando ali, e o preço que o cara ali, sei lá, eu estou vendendo aqui esse iPhone por R$ 100. Vendi por R$ 100, o cara que aceitou pagar achou interessante os R$ 100 e negócio fechado. Porém, se esse iPhone custar, sei lá, R$ 100 e eu ofertar ele por 300, eu não vou conseguir vender, né? Então, eu quero ver esse estresse no mercado. Se eu não consigo vender, eu vou ter que baixar a oferta dele. Consequentemente, uma hora, se eu não tiver nenhum tipo de vendedor ou de pagador para esse celular, eu vou ter que baixar e baixando até uma hora de achar um negócio. E é basicamente isso que eu quero ver. Eu não quero ver tranquilidade no mercado. Eu quero ver a galera realmente estressada. Eu quero ver o cara não tendo outra alternativa a não ser vender o celular para mim pelo menor preço possível. E no mercado a gente vai trazer essa analogia de stop. Tá? Eu baixar o preço é como se eu estivesse estopando do celular e no mercado eu quero ver o cara estopar, que é basicamente ele sair no prejuízo. Né? Eu baixando o preço meu, eu vou estar achando no prejuízo porque abaixo do meu preço não era o que eu queria e essa é a analogia. Então eu não quero um mercado estável, eu quero um mercado estressado. Então o que é que eu tiro do mercado? A necessidade de ficar olhando para ele o tempo todo. E aqui eu trago esses estresses. E num gráfico de 60 minutos, é claro, eu vejo isso poucas vezes. Ó. Se eu tenho uma, duas, aqui de forma mais sutil, mas dá para analisar também, beleza? Então, vamos trazer esse contexto. Outro ponto. Notem que no exemplo do vídeo anterior, eu trouxe essa analogia de um carro saindo do ponto A e indo para o ponto B.
o combustível tem que ser abastecido para esse carro deslocar no início. Não existe o carro abastecer no final do movimento, senão no final do percurso. Senão, MacGyver, né? Não existe. É Top Gear, aquela pista vermelha, quem é das mais antigas aí vai entender, né? Que tinha uma pista vermelha que você passava aqui e abastecia o carro. Então, isso não existe e é justamente isso. Observem bem. Esse volume aqui, ó, saiu da média. Não saiu? Então, ali eu olho o mercado. Se esse volume não saiu da média, o início dele, ó, observe, foi com o combustível comprador. Lembrando, volume no mercado é volume financeiro, não é volume de compra nem de venda, mas a gente entende que se o mercado deslocou para cima, quem ganhou foi o comprador, ok? Então, notem, o início desse volume comprador foi um somatório dessas três barras aqui. E o início dela começou aqui, e notem, ninguém conseguiu perder o início desse volume comprador. Significa que o comprador ainda está dominando o jogo. E aqui, você tira aquela ideia de chegar aqui e colocar simplesmente uma linha de suporte e resistência. Ó. Ah, essa daqui foi a abertura, essa daqui é a máxima e eu vou comprar aqui. Não, a gente traz uma analogia a mais, traz um conceito melhor do mercado, entendendo que o comprador ele iniciou sua compra nesse ponto e finalizou aqui para dar esse swing acima da média. E esse que é o legal da coisa. Então você percebe que o mercado fez um movimento de alta, né, em um corretivo ABC, porém ele também retornou em um corretivo ABC, fazendo um movimento do que eu acabei de falar que não existe, com um volume vendedor acima da média no final do movimento. Calma e preste atenção se você não pegou. Volta aqui, ó. Eu tenho um movimento de alta, que aqui é um movimento de onda impulsiva, né? Do início de um movimento, eu saí de um ponto A para o ponto B e vou fazer um reteste, né? A gente chama de pullback, em um corretivo ABC. Só que para que esse mercado ele consiga continuar o movimento, como já dizia a teoria de Dow, o volume tem que competir, né? Tem que validar o movimento de tendência. Só que esse movimento tem que estar no início. Notem, dentro desse movimento do início, ó, foi feito um volume menor do que o final. Então não existe um carro abastecendo no final dele. É justamente por isso que no dia seguinte, ó, observe, o mercado voltou do ponto inicial do comprador aqui, que foi o que deu início à largada, retestou, que é como se a gente colocasse que ele tivesse reabastecido o carro dele, ó, abasteceu, então isso aqui é uma anomalia de mercado, não faz sentido no final do movimento entrar volume, não faz sentido um carro abastecer no final do seu percurso, e aí notem, ó, no dia seguinte o mercado explode, e é justamente isso que a gente quer pegar em um tempo gráfico menor. Lembrando, tempo gráficos menores, mais sensibilidades, mais chances de erro, ok? Mas dá para a gente analisar também tranquilamente. Então, só para você entender que no dia seguinte essa explosão é proveniente dessa contextualização. Ó, início do movimento com volume, reteste no final do movimento com volume, e isso aqui a gente traz a ideia ali, a concepção de absorção de mercado, que é quando o mercado está caindo, mas tem uma ponta contrária, que no caso aqui é o comprador, comprando tudo que está caindo ali e o mercado explode. Fechou? Então, para quem não viu, é justamente por isso que o mercado hoje subiu na primeira hora. Justamente pelo o que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma conferida lá. Beleza? Agora vamos baixar aqui o tempo gráfico. Vamos lá para os 5 minutos. Baixei para os 5 minutos, deixa ele carregar. Aqui a gente já tem um ponto. Ó. Primeiro, isso aqui não é interessante para a gente e você já sabe o porquê. Fechou? Então, negociar nessa região aí não é tão interessante. Não que não dê, mas não é tão interessante. Aqui a gente tem uns pontos a considerar e aqui, se você quisesse operar, fazia um sentido, mas eu te digo, observe a volatilidade, a frequência do mercado. Ó. O mercado cai 300 pontos, sobe 300, e aí, pô, às vezes não é legal ali você ficar... Porque ninguém vai conseguir pegar do início até o final. Então, vamos botar que você vai perder ali 30% do movimento, você vai pegar 200 pontos. Então, não é tão interessante. Eu subi com volume nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, ó, observe onde foi o suporte do mercado, ó, volume bem fora da frequência, o mercado voltou lá para testar. Legal, fez sentido. Outro ponto, ó, mercado subiu com mais volume ainda, praticamente volume na mesma frequência aqui, né? Aí vamos lá, ó. Aí observe, aqui eu tenho um ponto de um volume comprador e o mercado teoricamente está acima dele. Só que aqui que tá. Todo o volume comprador que está entrando no mercado nesse gráfico de 5 minutos está sendo no final do movimento. Então,
o mercado está subindo, mas está sendo absorvido, concordam comigo? E aqui a gente tem ó, um volume também ó, bem dentro da média dessa daqui, bem estourada, tá? Observe bem aqui onde é que está a explosãozinha dele. E o mercado ficou literalmente ó, trabalhando, ó, onde é que foi a máxima, né? A resistência do mercado. Foi literalmente lá, ó. Então, o mercado ficou batendo cabeça, foi por isso que ele caiu. Só que hoje, ele fez esse primeiro movimento de alta proveniente ao gráfico de 60 minutos. Ó. E o mercado de 60 minutos, o que foi que fez? O mercado fez um movimento ó, de impulsão para alta, ó, primeira impulsão de alta, fez um corretivo em ABC e hoje, literalmente, tinha essa ideia do primeiro movimento de alta, se caso você quisesse operar a abertura. A primeira hora foi de alta justamente por causa desse volume. Ok? Mas aqui a gente tem uma sensibilidade de contexto. A gente já entende que o volume ó, comprador já está bem lá na máxima. Então, o mercado foi fazendo movimentos de máxima já ó, fraquejando a compra. Já não tinha mais, ó, cada vez mais foi diminuindo. Justamente por isso que eu tive o primeiro movimento de alta no início e agora eu estou fazendo a inversão. Ok? Gráfico de 5 minutos a gente vê. Aqui eu ia precisar falar um pouquinho de Wyckoff, mas para não chegar a esse ponto e a gente se pautar somente no indicador, a gente vai perceber o quê? Ó? O mercado ele ama, principalmente o mercado do mini índice, romper máximas para buscar liquidez, para fazer a armadilha. Foi basicamente isso que o mercado fez hoje. A gente conseguiria pegar esse movimento aqui de alta, tá? Mas entendendo que depois que ele fizesse essa puxada para queda, notem aonde foi a resistência dele, ó, literalmente nesse ponto e não nesse aqui, ó, caso você colocasse. Ó, o mercado fez o quê? Um candle de ignição para queda e está continuando a queda, justamente porque um volume grande no final de um movimento remete à absorção. Fechou? Se esse volume tivesse exatamente aqui, ó, aqui, aí faria um sentido esse mercado até continuar. Mas dentro até de uma filosofia de Elliott, o que a gente tem no cenário bem micro aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, tudo remetia também a esse movimento de queda, impulsão, price action funcionando muito bem aí, ok? Aí notem bem, de novo, ó, vou mostrar o indicador. Altíssimo volume comprador aqui, o mercado rasga uma máxima de forma sutil e, puf, zera a compra. E aí, o que é que eu tenho nesse mercado? Notem, o vendedor aqui, ó, que se posicionou nesse ponto, que só foi uma reacumulação para fazer esse último movimento de alta, o que é que o mercado fez? Aqui a gente consegue assimilar a um SMC. Com esse indicador a gente consegue pegar tudo, né? Essa filosofia de mercado é bom que você encaixa em vários operacionais. Notem, o que é que eu tenho aqui? Um famoso, para a galera do SMC que gosta, né? O famoso choque, não é isso? O famoso choque aí, que é o quê? Basicamente uma quebra de uma estrutura e o mercado passa a trabalhar não somente por causa de uma quebra de estrutura, o mercado passa a trabalhar abaixo de uma região de dinheiro. E aqui que está o segredo da coisa. Você trabalha abaixo de uma região de dinheiro e aí o mercado, deixa eu ver se eu consigo só fechar aqui para ficar interessante, ó. O mercado vai fazer um reteste lá. Então você tem vários gabaritos, se você consegue analisar e sabe um pouco sobre SMC, você consegue analisar junto comigo. Pô, o mercado quebrou uma estrutura e ele não só está voltando a trabalhar em um Morden Block, aqui se você poderia colocar, mas ele está voltando a trabalhar em um Morden Block e também uma região onde foi colocado muito dinheiro, ó. E aí você tem uma dupla ou uma tripla validação que isso aqui era um ponto vendedor. E aqui eu vou te dar a quarta validação, né? Como se fosse um gabarito. Notem, por que esse candle não está nesse início? Já que a ideia era para subir, porque ele foi feito 2 candles de alta aqui no caso, mas o segundo foi mais forte e não o primeiro, já que o primeiro que tem que dar ignição, que tem que entrar o combustível no início do mercado. Então aqui eu tenho uma quarta validação, um quarto gabarito para você entender que essa região realmente é uma região de bastante volume. Então só para a gente recapitular, ó, baita volume comprador entrando no final de um movimento, né? Um volume comprador diminuindo de forma drasticamente, observe o quanto ficou aqui, então houve uma diminuição bem grande, e aí um reteste na região de um volume vendedor foi colocado, e eu quero que você perceba que minha análise está sendo porque eles foram sempre acima da média, ó, pessoal. Então minha análise foi com base nesse e nesse.
Tá? E depois o mercado quebra, ó, não tem mais volume entrando. E aí o que é que o mercado faz? Ó? Tenta retomar lá um volume comprador, ó, gasta maior força, e aqui entra o princípio da lei de Wyckoff, que é esforço versus resultado. Só que antes de chegar lá na máxima, ó, o mercado vai puf, 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 ó, quebrando de novo. Então, dá para se operar nessas regiões, eu particularmente prefiro evitar, principalmente pela hora, mas ó, sem nenhum tipo de negócio e tal. O mercado faria essa queda porque realmente fazia sentido, aqui era o ponto da absorção do mercado, ok? Vamos lá de novo. Eu já te expliquei nesse ponto, pode ser, vamos pegar aqui um ativo internacional agora, vamos pegar o Bitcoin, tá bom? E o Bitcoin traz na mesma semântica, tá, pessoal? Mesma semântica, ó. Aqui esse indicador, para quem quiser pegar ele o nome ó, e quiser utilizar, esse daqui que eu utilizo. Ó. É o Waze V6 da DJI 2Y, tudo bem? E depois pega, eu vou pegar aqui nas configurações, não sei se ele me dá mais detalhes. Não, tá como esse aí, depois você digita no Waze Wave e coloca. Vamos lá. Ó. Primeiro ponto, o mercado ele faz um movimento de queda bem expressivo e aqui é o ponto base, sabe? O ponto base da filosofia desse indicador para mim. Ó, o volume entrou no final. Não faz sentido. O volume entrar no final é absorção, claro e ponto. Só que o mercado ele vai cair, bam, vai absorver aqui e ele não vai parar, ele não tem como parar, né? Aí entra uma filosofia até de uma lei da física. Né? O carro em movimento continua em movimento até que alguma coisa, enfim, não dá para parar imediatamente, não dá para você vir a 100 por hora e pum, vai todo mundo voar, né? Tem que ir gradual. Então é basicamente essa mesma filosofia do mercado. Vem forte, e aí o que é que acontece com o volume vendedor? Vai caindo. Só que aqui entra uma lei interessante, uma sensibilidade de um gatilho legal no mercado. Veja daqui, ó. Observem, notem, eu vou pegar uma linha aqui para a gente poder ver o tamanho. Ó, o tamanho desse volume, vou pegar com o pavio. Ó. O tamanho desse volume vendedor, deixa eu engrossar mais isso aqui. O tamanho desse volume vendedor no final do movimento é maior do que todas essas quedas. Entra a filosofia da lei de esforço versus resultado. E, no caso, eu trago para você sobre o volume. O candle também lhe remete à ideia de volume. Porque o resultado do candle foi feito muito mais expressivo no final do final da queda, com um volume muito menor. Isso aqui é a lei que dá uma anomalia de mercado, não faz sentido, tá bom? Ó, muito grande. E aí, se a gente pegar ele e comparar com todos os outros, ó, esse daqui foi que deu até uma ignição, né, para tentar continuar o movimento de queda, mas não foi o maior de todos. Então, aqui entra uma anomalia, onde o mercado ele fez um movimento de parada, foi diminuindo o fluxo vendedor, porém trouxe um combustível maior, que eu quero dizer aqui agora referente ao candle e não mais o indicador, só para você trazer essa menção, mais forte. Não faz sentido a aceleração ser no final, não faz sentido o volume ser no final, e isso aqui abre nossos olhos. Então você tira muito essa leitura de price action, às vezes, de ficar olhando candle doji a todo momento, tal. Não, a gente vai olhar sempre em pontos específicos, tá? E não faz sentido. Aqui chamou sua atenção, porque foi fora da média. Isso aqui no gráfico do Bitcoin, tá bom? Vou até tirar minha telinha daqui, ó, só para você ver qual é o Bitcoin que eu estou analisando, que é esse daqui, ó. É a versão perpétua dele, não é isso? O SDT.P. E vejam, isso aqui não faz sentido e anotem. Depois disso, o que é que o mercado faz? Gera ali uma armadilha no gráfico, né? Ele ama fazer isso, ama fazer isso. Uma armadilha e veja, ó, o primeiro candle que deu início ao movimento foi o quê? Um candle de ignição que engolfou o anterior e depois só foi candles fortes ó, no início. Ó. Candles fortes no início e o mercado fez o quê? Começou a querer voltar a testar esse volume para saber se realmente tem interesse. Mas em contrapartida, logo em seguida, vou até puxar aqui, se eu conseguir uma linha de tendência. Não, vou ter que puxar um pouquinho mais longa aqui. Ó. Observe, ó, o que é que o mercado faz? Começa a inverter ó, e trabalhar acima desse carinha que fez a absorção. Então, essa movimentação aqui de baixo é um ciclo de Wyckoff, de acumulação. Nos próximos vídeos eu posso falar um pouco mais, mas você percebe que o mercado ele precisa fazer essa lei da física, né, de parada, de forma gradativa, mas primeiro, esse é o ponto onde você vai analisar. Acabou, e ponto final. Tá? E aí, notem, isso aqui no Bitcoin, ó,
O volume comprador, ele foi um volume, o primeiro volume comprador colocado, ó, veja bem, ó, foi no início do movimento. Ele não chegou a quebrar uma estrutura, mas ele entrou no início, veio acima, né, um pouco acima aqui, ó, do ponto do vendedor. Se eu colocar exatamente, geralmente eu gosto de colocar muito no corpo do candle, tá? Mas eu colocar aqui, ó, na linha, veja que foi um volume comprador sendo colocado no início, conseguindo quebrar ali o ponto, né, de mínima, onde foi feito o volume de absorção. Então, houve um interesse do comprador, literalmente, de fazer um movimento de ignição, de abastecer o carro no início para poder fazer um movimento de continuidade. Max, depois que o gráfico passou, fica mais fácil. É claro que fica mais fácil. Eu estou em um gráfico de 5 minutos. O que é que eu quero perceber? Eu quero trazer essa análise para você, que esse movimento foi feito exatamente no dia 31 de dezembro. E o mercado, ele só foi realmente fazer suporte nessa região no dia 1º de dezembro. Então, a gente tinha uma análise tranquila para ser feita de pensar bem assim, olha, o mercado fez um volume acima da média nesse ponto, muito mais acima do que todos os outros. Vou puxar minha câmera de novo aqui para cima, ó, muito mais acima do que todos os outros que o mercado vinha, tá? E o que é que eu tenho que perceber? Isso daqui eu já descarto justamente pelo fato de entender que o mercado já vinha abaixo e aqui subiu de novo, né? Subiu acima da frequência. Legal. E aí eu vou analisar a partir desse ponto o mercado. E tudo que ele estiver fazendo, essa vai ser minha base, tá bom? O resto eu vou descartar e vou analisar com base nisso aí. E aí eu percebo, ó, o mercado começa a montar ciclos de Wyckoff. Vendas, compras, capturas de liquidez a nível inferior, retestes, monta liquidez para depois explodir. Se eu pegar o Bitcoin aí no ano de 2023, se eu não me engano, ele fez mais ou menos a mesma coisa, o mercado explodiu para cima. Deixa eu pegar num gráfico aqui, tempo maior, diário. Aqui, ó. Observem bem, ó. Tá vendo mesma coisa, pessoal? Eu acho legal isso aqui, que o mercado sempre se repete. Ó. Observe, de olho fechado você enxerga, ó, acima da média, né? Onde foi feito no final do movimento. O que é que o mercado fez? Capturou liquidez. O que é que ele fez depois? Só foi embora, ó. Só subiu. Ó. Esses aqui são meus estudos do ciclo de Wyckoff. Depois eu vou fazer com uma forma mais detalhada, tá? Eu posso trazer aqui para vocês de forma muito com a sensibilidade, ciclo por ciclo, característica por característica, tá? Mas aqui eu vou deixando para vocês exatamente esse indicador, que para mim é o mais óbvio do mercado. Para mim não faz sentido colocar um indicador de volume financeiro e ele ajuda bastante. Deixa eu só tirar aqui essa marca d'água. E aqui, ó, o que é que a gente pode ter tipo uma noção agora de mercado, tá? Agora, o que é que tá rolando agora? Tá? O mercado tá aberto aqui e eu percebo, ó, o volume tá onde, ó? No final. Observe o combustível aqui do início, ó, essa primeira puxada como abriu. Então, o que é que eu tenho? Muita absorção compradora lá em cima, né? Então, absorção de compra, nesse caso, quando eu digo compra, porque tá verde, na verdade foi o vendedor vendendo de forma passiva. Quando eu digo passivo, é que ele chegou e colocou as ordens dele aqui, ó. E aí o cara que foi na euforia de comprar a todo custo, achando que o mercado ia explodir, sei lá, por motivos qualquer aí, o cara vendeu de forma muito tranquila, ó, e foi absorvendo. Notem a minha regra de coloração. Por isso que eu não uso o volume financeiro em barra. Eu quero ver alguém saindo da média. E esse meu indicador aqui, ó, de regra de coloração, ele vê isso, ó. Ele colore a barra acima da média. Então ele coloriu aqui, ó, de laranja. Observe que foi no final do movimento que fez essa coloração. Então o volume destoou fora da média aqui, tá? Esse indicador tem aqui na plataforma da Nelogica, só você vir aqui, ó, eu já expliquei até no outro vídeo, vem em ajuda, Nelo Stories, e aí você digita lá MX Bar, tá bom? MX Bar, é baratinho demais. E aí vale a pena porque você não precisa ter muita poluição de indicadores na tela, fechou? Mas aí observe, fazendo agora o estudo para agora. Se eu tenho muito vendedor, né, que absorveu na máxima, por que vendedor? Justamente porque um volume comprador entrando no final não é compra, é absorção de venda, tá bom? Onde o cara que estava fazendo um movimento de alta foi absorvido e alguém sugou todos aqueles lotes e aí fez um movimento de ignição. E esse movimento de ignição, o volume está onde? No início do movimento, ok? Aqui a gente tem uma outra definição.
Outro gabarito para analisar. O início desse movimento do comprador foi aonde? Nessa barra, não é isso? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma quebra de estrutura aqui nesse ponto. Ó, o mercado conseguiu quebrar a estrutura, conseguiu colocar um volume no início do movimento de queda, e eu tenho um baita volume de compra aqui, no caso que é venda, né, onde foi absorvido, lá na máxima. Então eu tenho uma dupla gabaritada aqui de entender que esse fluxo vendedor vai ser maior. O que é que eu só preciso entender se eu não tiver vendido em canto nenhum, tá bom? E eu quero operar agora. Aqui traz um ponto muito positivo, ou na verdade negativo para o operador pensar se eu operar agora, eu vou estar operando de certa forma aqui abaixo do ponto do comprador, isso é legal, pode fazer mais um movimento. Só que o mercado, ele precisa sempre voltar a testar, fazer pullbacks, voltar a testar a demanda. Então eu tenho aqui, não deixo de ter um ordem block nessa ponta, tá bom? Então aqui nessa região seria a melhor análise para você tentar fazer uma movimentação de venda. Só que assim, dentro dessa queda toda, o mercado pode fazer esse pullback aqui e continuar, como ele também pode retestar, ó, de novo, essa é a primeira puxada, para depois fazer a queda. Aqui entra até aquela filosofia de ombro, cabeça, ombro aí da galera da análise técnica, mas faz um sentido, porque o vendedor ele quer vender caro, e quanto é o mais caro dessa puxada, é o mais próximo, onde eles conseguiram fazer a maior absorção, que é o quê? Nessa barra aqui. Então, você tem um risco nesse ponto, onde o stop tinha que estar ligeiramente aqui acima, porque o mercado pode retestar o ordem block, cair, ou perder um pouco, sentir como uma armadilha e cair. E aqui, se a gente for colocar até um profile, a gente vê que o volume dessa região de queda está justamente aqui, ó. Então, é interessante que ele volte a testar ali o ordem block e caia. Mas pode ver uma sensibilidade um pouco acima, porque ó, o outro pico de volume ó, do dinheiro. Para mim, o dinheiro move o mercado e ele pode retestar aqui e fazer a queda de novo. Ok, então fiquem espertos, mas você observa que com essa concepção de mercado, você tem uma definição muito clara que o movimento de tendência de queda vai ser muito maior. Então você consegue alongar mais operações de perceber, putz, dentro do mercado eu tenho um baita volume travado na máxima, um início com movimento de combustível de venda no início, e eu consegui fazer uma quebra de estrutura e o mercado tende a ir mais. Eu posso, claro, fazer pullbacks, e aí eu faço uma parcial aqui ó, na quebra de estrutura, espero às vezes o mercado retestar, adiciono mais na venda e continuo, ou simplesmente me protejo e já fiz minha parcial, deixo o mercado ir mais. Porém, você sabe, ó, o mercado continuando a queda justamente porque essa gabaritada nossa de entender onde é que está o volume, o dinheiro posicionado, está nas nossas mãos. A gente sabe quem está travado na operação aí. E é isso a dinâmica desse indicador. A gente quer saber quem é que vai... para não ficar... Eu não posso falar isso aqui, né? Não vou xingar aqui nesse vídeo, mas a gente quer saber quem está alinhado no mercado. Quem vai estopar a operação. E aí a gente pega o cara, tá bom? E é justamente a ponta compradora. E quem compra, para estopar, tem que vender. E é justamente por isso que esse mercado está continuando a cair. Ok? E é isso. Só para a gente finalizar agora com chave de ouro... Qual é o alvo dessa operação? Primeiro ponto. Olha, eu quero que vocês olhem agora e vejam o mercado ao vivo rolando. Qual é o outro ponto de dinheiro do mercado? Olhem. Ó, o mercado já está abaixo de tudo isso aqui. Ó. O outro ponto do dinheiro é esse. Ó. É o alvo que ele tem para segurar. Ó. Essa é a região onde ele vem buscar demanda aí. Ó, é o único ponto. Então, assim, de forma muito simples a gente consegue olhar. Porque todos esses aqui, ó, os volumes acima da média tá lá em cima. Ó, ele já perdeu todos. E o próximo seria esse alvo. E é justamente por isso que o mercado está acelerando cada vez mais. E aí, quando ele chegar aqui, provavelmente, ele vai sentir alguma coisinha. Beleza? Se curtiu, te peço novamente. Isso aqui ó, é um combustível muito grande para estar continuando a dividir todo o meu conhecimento aqui. Então, participem, comentem, curtam, entrem na minha comunidade, tá? Se quiser saber um pouco mais sobre os meus gatilhos de entrada, tem aqui meu curso completo aí junto com a mentoria, tá aí embaixo também. Então, vocês analisam. Observem bem, aqui eu posso finalizar o vídeo entendendo exatamente essa última definição. Observe o tamanho desse candle de 5 minutos. Olha o tamanho desse do início, legal. E agora o do final. Se esse final chegar exatamente com esse mesmo tamanho desse do início, o mercado vai parar. Ó, e ainda faltam
3 minutos aqui, ó, para esse candle fechar. Se ele, em 3 minutos, é legal também você ter essa noção. Putz, faltam 3 minutos para ele chegar no meu alvo. Significa dizer que se esse candle continuar o movimento de queda dele e fechar os 3 minutos aqui, esse candle vai ser o maior de todos, no final de um movimento em uma zona de demanda, ok? E aí a gente vai ter um pullback a partir desse ponto. E aí você consegue analisar. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar mais longo. Tamo junto, pessoal. Valeu!